Vamos falar sobre resiliência, essa habilidade tão importante que faz parte da inteligência emocional, especialmente nos dias de hoje. Então fique aí que eu vou explicar o que é a resiliência, como que nós fazemos para ter mais resiliência e vou passar também um exercício de mindfulness que está relacionado, segundo estudos, o mindfulness está relacionado ao aumento da resiliência, principalmente pela consciência e pelo não julgamento, que são habilidades que treinamos no Mindfulness. Então a resiliência, né, essa habilidade, como eu disse, tão importante nos dias de hoje, dias de incerteza, né, onde nós não sabemos o que vai acontecer, né, daqui a pouco, né, com a nossa economia, com o nosso governo, com as relações mundiais, né, e também pela pressão, né, no trabalho, né, por produtividade, né, por conquistar lugares, conquistar a parte financeira, né, também pressões sociais, né, por ser melhor, por ser mais bonito, né, então tudo isso, né, gera um estresse, né, exige de nós, né, um fortalecimento, né, exige de nós essa resiliência. E esse termo resiliência, ele vem da física, que ele significa, né, a capacidade que o material tem de voltar ao seu estado normal após ele ser modificado, né, após ele ser comprimido, de certa forma pressionado, não chega a ser danificado, né, mas a capacidade que o material tem de voltar ao seu estado normal, à sua função normal, né. A gente pensa numa mola, né, quando a gente comprime ela, né, a capacidade que ela tem de voltar ao seu estado normal e funcionar normalmente. O nosso organismo, ele tem isso também, né? Nós temos um sistema nervoso simpático autônomo, que é o sistema nosso de luta e fuga, quando nós estamos diante de um estresse ou algum perigo, quando, né, a gente tem assim, um aumento da tensão muscular, de hormônios do estresse, né, de aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, né, para poder lutar ou fugir. E quando passar o perigo, né, essa volta nossa ao nosso estado normal é muito importante, né? E então isso acaba sendo até um exercício saudável para o nosso organismo, né? A gente entrar nesse modo de luta e fuga e sair. Então isso acaba fortalecendo o organismo. O problema é quando o estresse ele é contínuo, ele acontece continuamente, sem ter esse repouso, essa volta para o estado normal, né? Isso que acaba sendo prejudicial, isso que acaba causando alguns problemas relacionados à saúde, né? Porque se a gente for pensar, né, pessoas vitoriosas, pessoas que conquistam aquilo que querem, elas atravessam por momentos de pressão. Você pode perguntar para todos, qualquer pessoa que conseguiu aquilo que queria, não, né, tiveram desafios, né, passaram momentos de estresse, né, e a pessoa venceu, ela continua. Então essa capacidade nossa de continuar diante do estresse, né, e saber aproveitar também, né, os momentos de repouso, os momentos, né, onde nós podemos nos recuperar. Quando eu falo repouso, momentos de recuperação, né, onde nós podemos modificar o nosso foco, eles são muito importantes, então, né, para a nossa resiliência e, consequentemente, para a nossa saúde física, porque a resiliência está relacionada à saúde física, saúde mental e, como eu disse, né, às pessoas que alcançam os seus objetivos. Então, vou falar algumas coisas aqui, né, que são o que a gente faz com os elementos, né, que fortalecem a nossa resiliência, né? Então a gente tem um sentido, né, um significado, um senso de propósito, algo que tenha sentido para nós. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar isso, porque muitas vezes falta uma habilidade que a gente treina no Mindfulness também, a percepção corporal, né? A gente ouve muitas vezes falar assim, faça aquilo que está no seu coração. Mas muitas vezes a dificuldade é aprender a perceber o próprio coração. Então, quando nós, num exercício de consciência corporal, né, dirigimos a nossa atenção, nosso foco para o nosso corpo, nós podemos então, né, através de uma reflexão, encontrar aquilo que faz sentido, que tem significado para nós. Então, uma outra coisa é o equilíbrio, né, entre a família, o trabalho, a vida pessoal, a gente conseguir equilibrar essas três coisas,
que também, né, está relacionado com propósito, com consciência, que é o outro elemento, né, a presença, a consciência, é um elemento importante, porque a gente saber quando a gente está sobre um estresse e a gente saber também qual que é a sensação de prazer, de sucesso, a gente conhecer isso também, que vai ser o exercício que eu vou passar logo mais, né, que eu falar dos outros elementos. Né? Então também, né, tem uma coisa interessante, né? Existe aquela oração da serenidade, né, que fala, né, da gente assim mudar aquilo que nós podemos mudar, aceitar aquilo que nós não podemos mudar e ter a sabedoria para o discernimento. Né? Então esse exercício também de mudar aquilo que nós podemos, aceitar o que nós não podemos modificar e ter a sabedoria, o discernimento também favorece muito a nossa resiliência. Né? Então, o senso também de autonomia, o senso de capacidade, né? Todos nós, seres humanos, nascemos com capacidades e podemos desenvolvê-las. E muitas vezes o que falta é o senso disso, a gente ter a sensação de que nós podemos, né? Através de um movimento, né? de vontade, de ação, né? Realizar aquilo que a gente pode fazer. Aproveitar o tempo ocioso. Então, né, tem um pesquisador, né, que é aquele, que descreveu o flow, né, o estado de flow, o Mihaly, aí eu não sei falar o sobrenome dele, né, mas ele, nas suas pesquisas de psicologia social, ele verificou que uma das maiores fontes de estresse é a incapacidade de aproveitar o tempo ocioso. Então, hoje a gente vê assim muitas pessoas reclamando, não tenho tempo, não tenho tempo, mas quando tem um tempo, vai assistir algo que não traz nada de bom, né? Não aproveita esse tempo talvez para estudar algo que goste, que não tem às vezes nada a ver com o trabalho, né? Praticar espiritualidade, né? Praticar um esporte, fazer algo que seja bom no sentido pessoal, né? Ou simplesmente descansar, repousar de verdade, né? Então, esse aproveitamento do tempo ocioso é uma coisa fundamental também, né? Né, a respiração, o próprio exercício de respiração que eu vou passar nessa breve meditação, de gratidão, o senso de gratidão, né, ele também fortalece a resiliência, né? E a empatia também, é sair do modo autocentrado, né, onde a gente pensa só na gente, só no que é bom para mim, o que eu posso fazer, que muitas vezes acaba tornando-se uma hipervigilância, e ir para um estado mais compassivo, né, mais empático, onde a gente olha também pelos olhos dos outros. Né? Isso também, por incrível que pareça, tem muito a ver com a resiliência. Né? Então, né, como que a gente pode, né, eu vou passar um exercício, né? Então comece encontrando uma posição confortável, aí onde você está mesmo. Caso você queira, você pode fechar os olhos ou você pode manter os olhos abertos. O importante é que você consiga dar uma atenção para o seu interior, para o que está acontecendo dentro de você. Então você começa a fazer uma inspiração lenta, profunda, somente pelo nariz, sem pressa, sem se preocupar com o volume. Apenas respire de maneira lenta e profunda, por bastante tempo, tanto na inspiração quanto na expiração. Procure mais ou menos aí de 3 a 4 segundos inspirando e de 4 a 5 segundos expirando. Você pode até fazer essa contagem, enquanto você vai trazendo atenção para o seu corpo todo, percebendo o seu corpo. Então, você vai se lembrando de momentos onde você teve muita dificuldade, onde você se sentiu fracassado. Lembre-se desses momentos. Evoque na sua memória, no seu pensamento. E vai percebendo no seu corpo como que você se sente. Para que você se prepare para que quando você tiver que lidar novamente com o momento, e a vida, né, faz parte disso, né? Então, grandes vitoriosos assim, sempre disseram isso, que passaram por momentos de dificuldade. Quando a gente percebe isso no nosso corpo, a gente pode lidar nesse nível, nas sensações que nós sentimos. Então nós fazemos uma respiração profunda e agora nos lembramos de um momento de sucesso.
de algum momento onde nós conseguimos ser vitoriosos. Nos sentimos assim, seja uma coisa pequena, seja algo grande, lembre-se disso. E também sinta no seu corpo. Respire, encontre essa sensação no seu corpo. Então, um exercício de atenção plena é nos dar consciência, lucidez de como nós estamos sentindo diante da realidade, nos preparando para perceber os momentos difíceis e os momentos felizes. E você vai respirando e você vai aprendendo assim a focar a sua atenção naquilo que é importante para você, naquilo que te traz satisfação. Essa é uma das ideias principais do Mindfulness, é a gente perceber a realidade como ela é, e após a gente perceber a realidade como ela é, continuamos percebendo e aprendemos a direcionar a nossa atenção para aquilo que é importante para nós, para aquilo que faz sentido. Lembra do propósito, do sentido? Direcionar o foco para isso, né? Encontrar, né, as formas da gente conseguir estar mais em contato e realizar aquilo que faz sentido para a gente. Né? Mas é importante a gente perceber, então, como eu disse, os momentos de fracasso. Né? Existe um atleta que falou, né, sobre quantas vezes ele errou, quantas vezes um atleta de basquete, quantas vezes ele errou, muitas vezes, quantos jogos ele perdeu, quantas vezes ele fracassou, né? Quantas vezes ele poderia ter sido decidido uma partida e não decidiu. Né? E é o Michael Jordan, né? Um dos maiores, se não o maior jogador de basquete de todos os tempos. Então, até quem são os grandes vitoriosos também tiveram momentos de dificuldade. A diferença está no que ele fez depois. Isso que é a resiliência. Então, um abraço a todos.